Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a este que é o nosso e vosso Camacelo, espaço aqui do nosso canal em que tratamos de divulgar, discutir, analisar notícias do quadrante jurídico-judicial angolano que gravitam e interessam no âmbito da resolução de conflitos, mediação, conciliação, arbitragem, do dispute board, práticas colaborativas, e também integrados aqui com a via judicial como um complemento importante para a realização efetiva, da tutela da justiça. Bem, para hoje nós trazemos aqui uma notícia que julgamos ser importante, e que resulta da publicação de uma notícia no jornal Mercado, que dá conta da realização do encontro de trabalho entre o Presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial, o venerando juiz conselheiro João Leonardo, e a Ministra das Finanças, Vera Davos de Sousa, que, dentre outras matérias de discussão em pauta, certamente no encontro tido por essas duas entidades, uma pelo Executivo e outra pelo o Poder Judicial, discutiram a questão que se prende com a autonomia financeira dos tribunais. Como é sabido, a autonomia financeira dos tribunais, que deve ser garantida porque resulta de uma premissa constitucional. Aliás, o poder judicial é um dos poderes pilares do Estado e que, para além da independência, da isenção dos tribunais, dos juízes em particular, aqui olhando para o caráter também, a necessidade de imparcialidade, devem, de facto, porque resulta de uma obrigação constitucional, garantir o acesso à justiça a todos os cidadãos, independentemente da situação financeira que possa ser aludida. Ou seja, indo mais de encontro, e se calhar aqui me socorrendo também da Constituição da República, o artigo 174, no seu número 5, dispõe que os tribunais não podem denegar a justiça por insuficiência de meios financeiros. Se olharmos e analisarmos com atenção o artigo, não se refere apenas a meios financeiros de quem procura a tutela jurisdicional, mas também, aqui, no meu ponto de vista, se pode enquadrar que não permite a Constituição com a justificação da falta de meios, ou na falta de capacidade, ou na falta de estruturas, ou o que seja denegada a justiça a um cidadão, porque não há condições para isto ou para aquele outro, porque não há papel, porque não há funcionário, porque não há tribunal a funcionar na jurisdição X ou Z, etc. Ou seja, não há que houvesse, ou seja, a obrigação dos órgãos que trabalham nessas matérias, com competências sobre estas matérias, velarem para que efetivamente este direito fundamental de acesso à justiça, acesso à tutela jurisdicional efetiva, seja garantido e que, de facto, não, a insuficiência de meios financeiros não possa ser uma justificação. Com isso, conclui-se facilmente que é uma prioridade, ou deve ser uma prioridade para o Estado, a criação de condições para que efetivamente se possa aceder à justiça, possam existir e a funcionar as instituições que possam garantir o acesso ao direito e à justiça. E aqui, claro, como dizíamos inicialmente, com a independência, com a imparcialidade e com a isenção que se exige. Independência, no sentido mais lato possível, e aqui incluímos a independência entre os órgãos de soberania também. Ou seja, não se justifica nem se pode aceitar uma subordinação direta ou indireta, uma limitação ou dependência dos órgãos judiciais aos órgãos da administração, aos outros órgãos da administração do Estado, no momento do Executivo, pelo facto, e com isto condicionar a sua atividade nos termos que se exige e que se esperam. No caso, com a total independência. No sentido de também não haver ingerência, ou seja, tem de haver, de facto, condições para que, de per si, reunidas
as condições para que o seu funcionamento possa, de facto, ocorrer da melhor maneira, os tribunais garantirem efetivamente o acesso à justiça e à tutela jurisdicional efetiva por diferentes meios. Quando digo os tribunais, os órgãos da administração da justiça, no geral, exato? Porque falar em administração da justiça é mais do que falar apenas dos tribunais, é falar de todos os órgãos que concorrem para a realização da justiça, e aqui incluímos, como não podia deixar de ser, também os órgãos extrajudiciais de resolução de litígios e a via que oferecem como caminho frutuoso para a resolução de litígios. Então, a independência é fundamental, como dizíamos, e que de facto deve ser garantida. Não só a independência no funcionamento, com outras nuances que se podem levantar, mas aqui, e que é o mote desse vídeo, a independência financeira, como garantia, de facto, da criação de condições para que o acesso à justiça e a sua realização efetiva sejam de facto bem conseguidos. E isso também resulta da Constituição, a necessidade ou a obrigação da justiça ser feita com imparcialidade e com a independência requeridas. Se virmos nos termos do artigo eh, eh, 175, de facto, resulta a necessidade, resulta esta conclusão. E aqui eu leio, no exercício da função jurisdicional, os tribunais são independentes e imparciais, estando apenas sujeitos à Constituição e à lei. Exatamente, é o que eu dizia. De facto, tem de se garantir, tem de se realizar essa independência dos tribunais em relação aos outros órgãos, quer no âmbito da realização efetiva da judicatura pelos juízes, como também na sua estruturação, na sua administração, seja, na criação dessas condições, de tal sorte que na organização dos tribunais, e também resulta da Constituição, obviamente, deve ser garantida essa autonomia financeira de gestão dos tribunais. Com a atenção devida a essa questão. Porque não basta garantir a independência, é necessário garantir que de facto exista uma estrutura que possa e que venha efetivamente a funcionar para os propósitos a que se destina. É verdade, e sabemos todos, e facilmente se pode concluir que a estrutura orgânica dos tribunais ou do governo dos tribunais não tem, com o mesmo acabouço, com a mesma força, com a mesma estruturação, com a mesma endurance, se me permitem o termo, uma estrutura administrativa como a que tem o executivo. E só assim se compreende, embora possam concorrer outras razões, a justificação pela qual até hoje foi sendo votado essa gestão a outros órgãos do Poder Executivo. Mas que compreendemos e estamos todos de acordo. Não deve ser este o modelo mais, não é este o modelo mais acabado, não é isso que consagram a Constituição e a lei quando nos fala da independência, mas que também é aceitável que de facto tenha-se feito o caminho de modo gradual até criar-se estruturas que garantam uma independência e funcionamento efetivo e adequado para os propósitos a que se destina. Bem, perguntar-me-ão, ou Sérgio, o que é que isso tem a ver com a resolução extrajudicial de litígios? O Camacel tem esta veia em particular. O que é que tem a ver a administração dos tribunais? O que é que tem a ver a autonomia financeira? O que é que tem a ver o encontro entre a ministra das Finanças e o presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial, porque estamos a falar da via judicial? O que é que tem a ver isso com a resolução extrajudicial? Como tenho dito, de facto tem tudo a ver. E tudo a ver no sentido de que nós, e a nossa maior preocupação, efetivamente, e porque resulta da Constituição, é a criação de condições que garantam a todos os cidadãos o acesso à justiça e acesso à justiça em tempo útil. Aliás, tem dito o professor Zé Lopes Semedo, ganhar tarde e a horas más é não ganhar ou perder muito mais. E concordamos absolutamente. Pelo que é uma boa notícia para nós,
ouvir que se está a fazer caminho para que se possa garantir que efetivamente, no mais curto espaço de tempo, estejam criadas as condições para que o governo dos tribunais tenha também a autonomia financeira necessária para poder garantir que as estruturas funcionem da melhor maneira possível. Ou seja, para nós, advogados, e também, obviamente, se coloca para juízes e funcionários judiciais, pelo menos grande parte deles, sentimos-nos mal quando não podemos praticar um determinado ato, alegadamente porque falta este aparelho, computador, tinteiro, o funcionário A ou B não veio porque não havia condições, um lugar de se sentar, de estar acomodado para poder trabalhar, etc. Uma série de razões que muitas vezes se levantam para justificar, no meu ponto de vista e da Constituição também, o injustificável. Ou seja, não se pode denegar, não se pode limitar, não se pode deixar de garantir o funcionamento normal do acesso aqui à justiça por razões de ordem financeira, na medida em que a lei e a Constituição colocam, melhor, a Constituição e a lei colocam a atividade judicial como, melhor, a atividade de garantia do acesso à justiça, não apenas pela via judicial, como fundamental. E para nós, de facto, o fundo da questão e o link que fazemos com a resolução institucional de litígios tem que ver com a tutela jurisdicional efetiva, o fim último da a administração da justiça. E nisto, lembramos-nos da Lei de Mediação de Conflitos e Conciliação, que prevê, e já há algum tempo, não é, a estruturação de órgãos de realização de mediação para a realização de mediação ou conciliação judiciais nos tribunais em Angola. E que, efetivamente, até a presente data, não ocorreu. Tampouco, e apesar de ser reforçada essa posição com a lei da insolvência e da recuperação e da insolvência, que prevê também a possibilidade da mediação ou conciliação na insolvência, a verdade é que essas estruturas não foram criadas, não foram criados mecanismos que permitissem que, de facto, a mediação judicial acontecesse. Seja ela criada seja pela criação de um órgão apendiculado aos tribunais, nas suas diferentes salas, que pudessem tratar desta questão, ou ainda por via de acordos ou colaboração de instituições já existentes, como o caso dos centros, ou de mediadores privados que pudessem prestar essa colaboração aos tribunais. A verdade é que nada disso existe até hoje, não obstante a existência de diplomas legais vários que estabelecem essa necessidade sustentada, fundamentada, com base na Constituição, para a criação, de facto, desses órgãos que permitem ou que garantam a tutela jurisdicional efetiva, em grande medida, em algumas das matérias mais prementes, como é o caso, e aqui só a título de exemplo, dos conflitos de família, em que o juiz é obrigado, não se pede ao juiz, ele é obrigado a apresentar às partes a possibilidade da resolução de conflitos pela via extrajudiciais. Aos advogados que também existe essa obrigação estatutária decorrente dos instrumentos regulatórios da atividade da advocacia de apresentarem aos seus consulentes e patrocinados as vias mais expeditas e menos caras para a resolução dos seus conflitos. Então, existe aqui, de facto, ossatura bastante densa de instrumentos jurídicos que sustentam a necessidade de realizarmos, de consumarmos a nível da justiça a criação desses órgãos de instrumentos que permitam, de facto, a tutela jurisdicional efetiva, que, como sabemos, não é possível conseguir apenas com a atividade judicial nos moldes como vemos ela sendo realizada até hoje. É necessária a intervenção, é necessária a colaboração de outras formas de resolução de conflitos de outros profissionais. E aí discutiremos outros temas, como isso será feito, e qual é a relevância desta
Qual é a relevância desta autonomia financeira? Para que serviria efetivamente? Claro, para mitigar uma série de situações que seriam necessárias, como é o caso ah, como é o caso da contratação de mediadores, como é o caso da a estruturação de salas de trabalhos para a realização dessas mediações. Então, entendemos que há aqui, de facto, uma série de temas que devem ser olhados com a devida atenção e essa autonomia financeira a ser consagrada, a ser realizada, de facto, vai permitir que os tribunais possam efetivamente alocar esses serviços na sua estrutura, ou então por via de colaboração, como já vemos sugerindo também de um tempo a esta parte, em vários vídeos que temos aqui no nosso canal, estruturar-se esse serviço realizado de forma pendiculada. Então, é isto que nós trazíamos para hoje. Aqui no nosso Camacel, ficamos sempre à disposição de vocês para ahm, ahm, sugestão de temas e outras contribuições, fazendo votos que continuem a seguir-nos e a partilhar os nossos conteúdos. Bem-aja a todos e até breve.